Oi, crianças! Na aulinha de história que vocês tiveram hoje, vocês tinham um pequeno texto para ler que fala um pouquinho sobre as medidas de tempo, né? Que o dia é dividido em horas, as horas em minutos, os minutos em segundos, não é mesmo? Então a gente revisou um pouquinho daquilo que vocês já sabem através da leitura desse texto que vocês tiveram, certo? Depois vocês tiveram um pequeno texto sobre o chá das 5, né? Falando lá um pouquinho da história da Alice do País das Maravilhas, interpretaram ele, né? E lá pediu para vocês como que antigamente a gente fazia para interpretar as horas, para medir o tempo. Não existia relógio, né? Como será que os antigos faziam para medir o tempo, para medir as horas, né? Muitos povos antigamente faziam isso através do sol. Vocês lembram que na aula de ciências a gente trabalhou um pouquinho sobre isso? Na experiência que a gente fez, a gente viu que a Terra se movimenta e com isso o Sol vai como se estivesse mudando de lugar. Então, o Sol nasce no leste e se põe no oeste, né? Então, quando o Sol faz toda essa volta, ele completou um dia, né? Quando ele chega, quando o Sol está bem no meio, né? A gente sabe que é meio-dia. Então, era assim que antigamente se contavam as horas, se media o tempo, tá? E através disso, dessa medida de tempo, que a gente percebeu como as coisas mudaram, como as coisas têm evoluído, né? E agora, através desse questionamento que a Prof está fazendo para vocês, de como a gente percebe que as coisas estão mudando, a gente vai entrar dentro da nossa aula de humanidades de hoje, tá? Vocês têm lá na atividade um texto para leitura que fala assim: você já observou os objetos, os seres e os elementos que circulam no nosso dia a dia? Vocês já pararam e já observaram as pessoas que nos cercam, os objetos que a gente tem na nossa casa, as coisas que fazem parte do nosso dia a dia? Vocês já pararam para pensar sobre isso? Que quando a gente está junto na sociedade, na nossa família, na nossa casa, na nossa escola, né? A gente está criando conhecimento, a gente está evoluindo socialmente, evoluindo como pessoa, né? E tudo isso nos ajuda a nos desenvolver como seres humanos, né? Nos ajuda a nos conhecer melhor, a conhecer as coisas, a saber como as coisas acontecem e muitas vezes nos faz pensar, né? As coisas que vêm nos acompanhando há muitos séculos e vêm mudando, vêm evoluindo, vêm sendo diferentes. Por exemplo, a Prof vai dar um exemplo agora que está fazendo parte do nosso dia a dia. Fazia parte da nossa rotina antes irmos à escola todos os dias, né? Termos o nosso relacionamento, abraçar, beijar, fazer um carinho, conversar, mostrar atividade para a prof, brincar juntos. Hoje, diante de tudo isso que aconteceu, não está fazendo parte do nosso dia a dia isso. E a gente precisou reinventar, precisou criar uma forma nova de estarmos juntos todos os dias, não é? É o que está acontecendo agora. A gente está junto todos os dias, mas a gente não está podendo se tocar, se abraçar, né? Vocês estão na casa de vocês e eu estou na minha casa, né? Então a gente precisou reinventar. E isso faz parte do quê? Do nosso conhecimento, do nosso desenvolvimento humano. Por quê? Porque o ser humano, cada vez mais ele adquire conhecimento, cada vez mais ele evolui, e isso faz com que ele crie novas tecnologias, com que ele crie novas coisas, novas formas, né? Da gente pensar, da gente criar, né?
E muitas vezes isso nos faz pensar no quê? Poxa, de onde que vem tal coisa? Quem sou eu? Né? Muitas vezes a gente pensa, poxa, quem que eu sou? Ah, eu sou a profiana, eu sou o fulano, né? Mas da onde eu vim? Né? Quais são as minhas origens? Qual é o meu passado? E tudo isso faz parte da nossa evolução. Porque quando a gente para pensar nas coisas, a gente está adquirindo conhecimento e está evoluindo como pessoa, como ser humano, certo? E quando, que nem a prof já falou antes, quando a gente evolui, a gente cria conhecimento, né? E através dessa evolução que o homem foi adquirindo conhecimento e foi reinventando as novas tecnologias. Por exemplo, lá em história, a gente viu o quê? Sobre o relógio, sobre a medida do tempo. Como que o homem fazia antigamente para contar as horas, para medir o tempo, né? Olha a evolução. Antigamente se media o tempo através do sol. Hoje a gente tem o relógio, né? Aí tem o relógio digital, tem o relógio analógico, tem o relógio de ponteiros, né? Eu pego o meu celular, eu olho as horas, né? Então, tudo isso vai evoluindo. A prof falou do celular. Tinha o quê? Antigamente, como que a gente se comunicava com as pessoas que não estavam conosco? Se comunicavam através de cartas, de telegrama, do telégrafo, às vezes alguma coisa que vocês não ouviram falar ainda. Depois surgiu o quê? Surgiu o telefone, né? De discar. Então eu ligo para alguém, converso com alguém que eu não encontro. E olha como as coisas evoluíram. Surgiu o quê? Surgiu o celular, né? E eu podia ligar para as pessoas. Até o celular, quanto que já evoluiu? Porque agora eu posso ligar para uma pessoa e ver a pessoa lá do outro lado da tela, né? Olha a gente aqui. Isso tudo faz parte da nossa evolução, né? E a evolução vem nos acompanhando durante séculos e séculos, né? E agora, o que a prof quer que vocês façam? Logo abaixo do texto que vocês têm aí na atividade de humanidades de hoje. Vocês vão pesquisar figuras de descobertas tecnológicas que durante todos esses anos surgiram para facilitar a nossa vida, para facilitar a forma de nos comunicarmos uns com os outros, tá? Vocês vão procurar essas imagens, vão recortar e vão colar na folhinha, tá bom? Depois, vocês mandem as fotinhos para a prof, tá bom? Quem puder tirar a fotinho fazendo atividade, tirar a fotinho com a atividade pronta, manda que daí a prof posta lá no Face, posta lá no Instagram pra gente mostrar que a gente tá fazendo nossas atividades certinho, tá bom? Voltando mais um pouquinho que a prof lembrou de falar uma coisa muito importante, tá? Uma coisa que a gente não pode esquecer, gente, que é muito importante, que as coisas vão evoluindo, as novas tecnologias vão surgindo, vão se aprimorando cada vez mais, mas a gente nunca pode esquecer de usar essas novas tecnologias das maneiras corretas, tá? Usando ela da maneira correta, é aquela maneira que eu não vou ofender o outro, é aquela forma que ela sirva para nos auxiliar, tá? Que ela sirva como um apoio para a gente se comunicar, que ela sirva de maneira positiva, certo? É assim que a gente deve aproveitar as novas tecnologias e não de maneira errada, que possa nos prejudicar, certo? Muitas vezes tem aqueles que usam das novas tecnologias, dos celulares, né, para mandar uma mensagem para alguém que ofenda, para postar coisas que às vezes praticam o bullying. Isso é muito chato e ninguém gosta, né? Então, aprendam a usar desde pequenos as novas tecnologias, tudo aquilo que vem surgindo dia a dia da maneira correta, tá bom?
Um beijo da prof. Boa quinta-feira para vocês e a gente se vê amanhã. Combinado? Tchau, tchau!